Vou falar aqui das chamadas regras de derivação. Eu coloquei aqui 8 regras de derivação que você tem que conhecer. Vamos recordar rapidola? Primeiro, derivada de x elevado a n. Vou chamar assim derivada da potência. Derivada de x elevado a n, esse meu expoente, ele cai, vamos falar assim, ele vai para frente e diminui uma unidade. Derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Não esqueça. Outro detalhe, esse c aqui é uma constante. O que é constante para a gente? É um número que não depende de um x. Quando você coloca 2x, isso aí não é constante. Isso é variável, vai depender do valor do x. Mas quando você coloca o número 2, o número 5, raiz quadrada de 2, isso é uma constante. E não interessa se é positivo ou negativo. Se eu tenho menos 10, é uma constante. E a derivada constante vale zero. Não esqueça isso. Derivada potência, expoente vai para frente, diminui uma unidade. Derivada constante é zero. E se você tiver um número, esse k que eu coloquei aqui é um número vezes a função. O que é que eu faço? Eu sempre brinco com essa aqui como um teorema de Namarra. Tira esse k na marra e só deriva a função. É a terceira propriedade aqui. Eu tenho um número vezes a função, tira esse número, esse k bem aqui, e derive somente a função. Derivada da soma, ou então diferença. Como é que eu faço quando eu tenho uma soma ou diferença? Você vai derivar individualmente. Deriva a primeira, deriva a segunda, não importa se é mais, se é menos. Derivada da soma é a soma das derivadas, diferença é o mesmo esquema. Agora, essas 4 últimas aqui aparecem toda hora. Derivada de e elevado a x. Você tem que saber que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Derivada de seno é cosseno. E de cosseno é menos seno. Cuidado que muita gente se confunde. E uma derivada muito importante é a derivada do ln. O que é ln? Log natural. Derivado log natural de x, essa linha, esse símbolo que eu coloquei, é a derivada se você não conhece. Derivado log natural é 1 sobre x. Então, essas 8 propriedades aqui, elas são muito úteis na hora de você fazer. Eu tenho uma função, quero obter a derivada. Só para você entender direito, eu coloquei um exemplo para bater um papo com você aqui. Eu tenho uma função que eu chamei de y, 5x a segunda, menos z, está aqui a expressão. Obtenha y'. O que é isso? Eu quero obter a primeira derivada. E aí, para você obter a primeira derivada, o que você vai utilizar é apenas a aplicação dessas regras que eu revisei. Então, para derivar isso aqui, como é uma soma subtração, eu vou derivar um por um. Entenda bem, vou derivar o primeiro, vou colocar aqui, vou repetir para que você entenda. Vou derivar a primeira parcela, vou derivar a segunda parcela, vou derivar aqui a terceira parcela, e vou derivar a última parcela. Eu não derivei ainda, eu apenas fiz a promessa, irei derivar. E aí, como eu tenho uma soma, uma subtração, deriva de forma individual. E aí, vamos revisar, basear nessas regras aqui. Quem é a derivada de 5x a segunda? Esse 5, lembra? É um número que está multiplicando. Tira ele, teorema de Namarra, tira o número 5 e só derive a função x a segunda. E aí, x a segunda, derivada da potência. O 2 vai para frente e diminui uma unidade. 2x elevado a 1. Derivada de e elevado a x. Essa aqui é a derivada perpétua, podemos falar assim. Derivada de e elevado a x sempre é e elevado a x. Até se eu perguntasse primeira, segunda, terceira, nunca muda essa derivada. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Esse 5 está multiplicando? Tira. Teorema de Namarra. Você pode tirar quando é um número, uma constante. E a derivada de cosseno, você sabe que é menos seno. Coloque entre parênteses para rolar um jogo de sinal. E a derivada do log natural do lnx, você sabe que vale 1 dividido por x. Agora, você vai ter a nossa primeira derivada bem aqui. 5 vezes 2, 10, x, menos e elevado a x, mas com menos vai dar menos, 5 seno de x. E agora eu tenho aqui mais 1 dividido por x, e essa expressão
vai ser a minha primeira derivada. É importante você saber que pode simbolizar dessa maneira. Se você não quiser simbolizar dessa maneira, você pode usar essa outra notação dy em relação a dx, né? dy por dx bem aqui, que é a nossa primeira derivada. Também alguns professores colocam f' bem aí, o mesmo esquema, não se preocupe com isso aí. Importante, você tem que saber essas propriedades. Até a próxima. Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.